Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre análise e leitura de gráficos. Então fique comigo aí que você vai aprender muita coisa interessante nessa aula de hoje. Acompanhe na sua telinha. Vamos falar então sobre gráficos, né? No decorrer de toda a sua formação escolar até aqui, você sempre teve contato com gráficos. Então, gráficos são formas de representação de informações qualitativas e quantidades que permitem nos analisar vários dados ao mesmo tempo, possibilitando comparações entre eles, bem como inferências. Além disso, muitos estudiosos usam gráficos como ponto de partida para a elaboração de estratégias e planos de ação. Existem vários tipos de gráficos. Os principais você já estudou, como de linha, barra, coluna, setores circulares. Hoje nós veremos esses tipos de gráficos usados em notícias e através deles também vamos tirar várias conclusões sobre problemáticas relevantes da nossa atualidade. Vamos então para o primeiro exemplo aí, o exemplo 1. Então observe que o gráfico aí ele tem aí como tema, né, o Acre, mortos em acidentes de trânsito de 2002 a 2015. Esse gráfico é um gráfico em linha, certo? Ao lermos esse gráfico aí, nós podemos tirar várias informações importantes sobre a quantidade de mortos ao longo do período analisado. Perceba que o nosso gráfico, né, como falamos anteriormente, é do tipo gráfico de linha e ele se adequa à representação desse tipo de informação. Então, vamos observar algumas informações importantes aí que estão contidas nesse gráfico. Bom, primeiramente, podemos observar aí que de 2006 a 2011, o número de mortos por ano foi crescente, certo? O que provavelmente corroborou aí para o surgimento de políticas educativas ao trânsito. Podemos observar também que a lei seca passou a valer a partir de 2008, certo? Mas note que pelo gráfico aí, que nos primeiros 3 anos após o seu vigor, o número de mortos ainda foi crescente. Lembre-se que álcool na direção é o motivo principal para mortes no trânsito. O ano que se apresentou mais mortes aí, segundo o gráfico, né, mais mortes no trânsito, no período de análise foi 2011. E o que apresentou a menor taxa foi em 2006, certo? A diferença entre esses valores, né, para encontrar a diferença, precisamos aí efetuar uma operação de subtração. Então, 164 menos 80 foi de 84 mortes. E outra informação importante aí também, observando o gráfico, para sabermos o número total de mortes nesse período, basta que somemos aí os valores de cada ano, certo? Obtendo 1.642 mortos. Então essas são informações que nós podemos extrair apenas na leitura desse gráfico. Então vamos para mais um exemplo aí. O gráfico abaixo, que é um gráfico de setores, né, também conhecido aí por gráfico de pizza, ele nos informa sobre a participação de cada tipo de setor que se dedica ao estudo pela vacina da Covid-19. Então, o tema do gráfico aí é quem financia o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. Então, nós temos aí o quê? Nós temos aí 86 empresas privadas, certo? 17 universidades, 9 aí do setor público e universidades. Nós temos 3 entidades aí sem fins lucrativos. Então, formando aí todo 100% desse gráfico de setores. Então, um aluno, ao analisar esses dados, ele concluiu em sua leitura que a participação das empresas privadas no financiamento da pesquisa por uma vacina contra a Covid-19 era superior em relação ao total do gráfico, né, a 80%. Então, você concorda que essa leitura do aluno está correta? Observe aí novamente o gráfico. Então, o total de entes que estão financiando uma vacina contra a Covid-19, de acordo com esse gráfico, né, é dado por 86, mais 17, mais 9, mais 3, né, que é igual a 115. Então, desses 115, 86 são oriundos de empresas privadas, certo? Para sabermos se a análise do aluno está correta, nós devemos calcular quantos por cento 86 vale dentro do total de 115. Então, faremos aí, né, a nossa operação. Então, temos aí 86 sobre 115, que em decimal, né, dividindo 86 para 115, dá 0,7478. Mas nós queremos aí essa taxa em percentual, portanto, vamos multiplicar por 100, né? Por 100 aí que vai dar uma taxa em percentual.
Então, isso é aproximadamente 74,8%. Tudo bem? Então, portanto, a leitura do aluno estava errada, certo? Pois as empresas privadas, elas estão participando em relação ao total em menos de 80%. Muito bem. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. No dia 3 de abril, o Ministério da Saúde divulgou o Boletim Epidemiológico 6 sobre o coronavírus. Nele está a real dimensão do problema, que é a análise das hospitalizações, né, por síndrome respiratória aguda grave, que é a SRAG, no Brasil, né, em 2019 e 2020. Então, nas primeiras 13 semanas de 2020, foram totalizadas 23.999 internações aí, né, por SRAG. Então, um número quase 4 vezes maior do que a comparação de 7.761 hospitalizações no mesmo período de 2019. Então, observe aí o gráfico que vem apresentando essas informações, né? Apresenta aí as hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave por mês, né, entre 2019 e 2020. Então, em azul nós temos as informações de 2019 e em vermelho nós temos as informações de 2020. Então, nós temos agora aí, como vocês viram, o exemplo de um gráfico de coluna, certo? Então, com base na leitura aí desse gráfico, você pode inferir o motivo pela qual as hospitalizações em 2020 por SRAG estão bem maiores do que em 2019. Será que você consegue inferir isso aí? Bom, ao compararmos, né, as internações de 2019 e 2020 por SRAG, podemos concluir que em todos os períodos semanais analisados, as internações desse ano foram superiores, certo? Mas ainda a partir das semanas de março, né, que foi o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, essa diferença passa a ser gritante, né? Então é claro que esse aumento não deve exclusivamente ao surgimento da Covid-19 no país, mas sem dúvida alguma ela é a grande responsável por esse aumento, certo? Então observe que no período de 9 a 12 semanas, a diferença no número de hospitalizados foi de 13.438 menos 3.668, ou seja, 9.770. Então, vamos exercitar aí mais um pouquinho, né? Ainda sobre análise de gráficos. Então, o gráfico ao lado aí, ele relaciona a quantidade de alunos e número de acertos deles em uma prova de 5 questões. Então, analisando esse gráfico, nós podemos concluir corretamente que... Então, observe que esse gráfico é um gráfico de coluna, certo? E aí, analisando esse gráfico, o que nós podemos concluir aí? Vamos analisar então as alternativas, olha. Mais de 200 alunos realizaram essa prova. Será que somando aí nós temos um total de 200 alunos que realizaram essa prova? Temos mais que 200 ou menos que 200? Então precisamos somar, né? 20 mais 30, que vai dar 50, mais 60, isso vai dar 110, 110 mais 50, isso vai dar 160, 160 mais 30 é 190 e 190 mais 10 dá 200. A alternativa diz que mais de 200 alunos realizaram essa prova. Então, você conclui o quê? Que essa alternativa não está correta, certo? Letra B, menos de 50% dos alunos acertaram menos da metade da prova. Você consegue inferir aí? Vamos ler todas as alternativas para você pensar um pouquinho. Letra C, 20% do total de alunos que fizeram a prova acertaram 4 ou 5 questões. Você consegue calcular esse percentual? 20% do total. Observe que nós já encontramos o total, certo? Observamos aí o total de alunos, né? Já que esse gráfico relaciona a quantidade de alunos e número de acerto. Então, o total de alunos aí percebemos que foi 200, né? Então, quanto que é 20% de 200, né? Então, você tem que observar isso aí também. Letra D, menos de 10% do total de alunos zeraram a prova, né? Então, nós temos aí 10% do total de alunos, né? Então, 10% de 200. Você consegue fazer 10% de 200 de cabeça? 10% de
de 200 aí de cabeça, você consegue inferir que é 20, certo? Ele diz que foi menos de 10%, mas observe aí que o total de alunos que zeraram aí essa prova foi 20, né? Então, você consegue observar aí as alternativas corretas? Muito bem. Então, o que a gente tem aí analisando direitinho? Então, vamos analisar aí a letra A, né? O total de alunos aí que fizeram essa prova é igual a 200, né? Então, já vimos que a alternativa A é incorreta. Então, na letra B, nós temos que os alunos que acertaram menos da metade da prova são aqueles que acertaram 0, 1 ou 2 questões, né? Pela análise do gráfico, 110 alunos acertaram 0, 1 ou 2 questões. Como 110 é maior que 100, segue que mais de 50% acertaram menos da metade. Então, assim, a alternativa também é incorreta. Na letra C, 10% de 200, você sabe que é 20, né? Então, note que 40 alunos acertaram 4 ou 5 questões e 40 é equivalente a 20% de 200, portanto, essa é a nossa alternativa correta. A letra D nós já visualizamos que é incorreta, né? Já que 20 alunos zeraram a prova, né? Pois não acertaram nenhuma questão, então 20 é exatamente 10% de 200. Portanto, é incorreto afirmarmos que menos de 10% dos alunos não acertaram nenhuma questão. Então, nós vamos retomar o que vimos hoje, né? Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Hoje nós estudamos algumas análises que podemos fazer quando realizamos a leitura de um gráfico. Então perceba que uma leitura correta de um gráfico, ela nos permite fazer inferências relevantes sobre problemas atuais, né? Como, por exemplo, o problema que nós trouxemos hoje aqui para a nossa aula, que é o da Covid-19. Então, bons estudos, não deixe de assistir as nossas próximas aulas. Para mais informação a respeito dessa aula ou de uma outra aula que você ainda está com dúvida, acesse a nossa plataforma Eduque e até a próxima!